Olá, sou Jefferson Luiz de Simone, sou criador da linguagem de programação AI Scripter. Nessa aula de hoje, falarei sobre o comando new detect click write, né? Então, o comando new detect click write permite definir, né, uma área clicável da tela, uma região onde o usuário poderá clicar e o robô desenvolvido em linguagem AI Scripter, no caso, executará uma ação ou uma tarefa, tá certo? Para definir a região da tela, eu preciso imaginar, é necessário imaginar um retângulo. Seria um retângulo imaginário, tá? Eu explicarei o funcionamento deste comando utilizando aqui o programa Paint do Windows, o programa de desenho do Windows, tá? Abrirei o menu iniciar, aqui, né? Vamos abrir aqui o programa Paint, certo? Farei o seguinte aqui. Do programa Paint aqui, eu criarei um retângulo, né? Vamos fazer o seguinte aqui, eu vou colorir aqui a área de desenho do Paint, colorir de cinza aqui, né? Aí eu desenharei aqui um retângulo, certo? Farei aqui um retângulo, né? Vou colorir esse retângulo também, branco. Acho melhor colorir o fundo. Farei o seguinte, vou colorir o fundo com uma outra cor, uma cor mais escura, na verdade. Pronto, temos aqui um retângulo branco, né? Então eu farei o seguinte, delimitarei a região da tela clicável, né, utilizando como referência este retângulo que eu acabei de desenhar aqui no Paint, certo? Então, para delimitar esse retângulo, eu preciso especificar no meu comando new detect click write, né, a posição inicial, o ponto inicial desse retângulo e o ponto final, tá? Então, como eu farei isso? Passando como parâmetro para este comando as coordenadas, né, x e y inicial, x e y final desse retângulo, tá? Então, imaginando aqui de novo o retângulo, eu faria o seguinte, olha só, colocaria um círculo aqui, veja, em amarelo, e um outro círculo aqui na parte de baixo, tá? Só que não deu certo aqui, então colocaria um círculo aqui, um círculo lá em cima, né? Então, esses dois círculos aqui correspondem, na verdade, esses dois círculos correspondem ao XY inicial, aqui na parte de cima onde estou com o mouse, né, do retângulo, e o XY final, certo? Então seria minha coordenada XY aqui nessa parte onde está este primeiro círculo, e XY final onde está o segundo círculo, certo? Bem, vamos fazer o seguinte, então, diminuirei aqui o tamanho da fonte, certo? Diminuirei mais um pouquinho. Muito bem, para obter as coordenadas do mouse, na tela, eu devo utilizar a ferramenta Captura Mouse, que está aqui na parte superior da área do meu editor de códigos aqui, ó, tá? Aqui onde eu estou com o mouse, lá na parte superior da tela, eu tenho que definir o tempo de espera para que a captura seja executada, tá? Então, se eu colocar aqui 10 segundos, né, o editor de código esperará até 10 segundos, aguardará 10 segundos para que eu posicione o mouse numa parte da tela e em seguida ele capturará as coordenadas de onde eu coloquei o mouse, né, da posição onde eu deixei o ponteiro do mouse, tá certo? Então eu faria o seguinte aqui, ó, mas antes disso, para efeitos didáticos, eu colocaria aqui no editor de códigos, né, exemplificarei aqui os parâmetros, tá certo? Então x inicial, veja só, quais são os parâmetros deste comando, né? Então eu colocaria aqui, ó, abaixo dele nós devemos colocar o seguinte, inicial, né? Aí depois nós devemos colocar aqui y inicial, veja só, y inicial, né? Aí x final, né? E y final, né? E como último parâmetro, nós devemos indicar uma marca de linha, um rótulo de linha, para o qual a execução do programa será desviada, né? Caso o usuário clique dentro daquela área delimitada do retângulo, daquela área retangular, tá certo? Então eu devo colocar aqui a marca de linha, né? Então seria aqui, vou exemplificar dessa forma, marca de linha, né? Ou seja, para onde o fluxo de execução do meu programa será desviado, né? Então quando o usuário clicar, né, nesse retângulo aqui, por exemplo, no teste que eu farei agora, né, nesta aula, quando o usuário clicar dentro desse retângulo, lembrando que
o usuário terá que clicar com o botão direito do mouse, tá? Então esse comando aqui, ó, ele detecta apenas o botão direito do mouse. Então se o usuário clicar com o botão esquerdo, não funcionará, né? Para o botão esquerdo, existe um outro comando que eu falo em outro vídeo, né, que eu explico em outro vídeo, em outra videoaula, que é o New Detect Click Left, que é um outro, tá? Esse é o New Detect Click Right. Então, é esperado, nesse caso, que o usuário clique com o botão direito do mouse, tá certo? Bem, voltando aqui nos parâmetros do meu comando, eu tenho, então, que definir uma marca de linha para onde a execução será desviada caso o usuário clique nessa região delimitada, tá certo? Vamos fazer o seguinte, agora precisamos, então, obter as coordenadas reais das posições, né, do ponteiro do mouse, onde eu colocarei o ponteiro do mouse lá naquele retângulo, tá? Então, farei o seguinte agora. Vamos utilizar, então, a ferramenta Captura Mouse, que está na parte superior do meu editor de código aqui, tá? Deixarei aqui o tempo de 5 segundos, onde estou com o mouse mesmo, tá? E clicarei no botão Capturar, vamos ver. Clico no botão Capturar. Espera aí, não deu certo. Clico aqui. Ele me informa, né, que ele retirará o editor de códigos da tela, ele minimizará a janela, né, do editor de códigos para que eu possa posicionar o mouse na parte da tela desejada, tá certo? Então vamos lá, clique em Yes, colocarei o mouse aqui, ó, no meu primeiro círculo, lá em cima onde está o círculo azul, né? Veja que ele já detectou aqui a posição do mouse, onde eu coloquei o ponteiro do mouse, a posição capturada. Aqui na parte superior da tela, ele apresenta as coordenadas que foram capturadas, veja, onde eu estou com o mouse, né? Então, coordenada X, coordenada Y. Se eu clicar no botão que tem a setinha vermelha aqui ao lado, eu conseguirei inserir isso no meu código. Vamos ver? Olha, veja que ele inseriu as coordenadas aqui, né? 271 e 278. Né? Então, 271 para X, 278 para Y. Basta então que eu copie aqui este valor, né? E cole aqui onde está XY inicial. Desculpe, X inicial, certo? E aí eu vou pegar o outro valor aqui de Y, eu vou colar aqui. Opa, errei alguma coisa aqui, vamos lá, deixa eu desfazer. Então, eu copiarei aqui o valor de Y final e colarei aqui onde está a referência Y final, tá certo? Que eu coloquei aqui. Muito bem. Já tenho as primeiras coordenadas aqui, tá certo? Veja que eu tenho X inicial, Y final. Agora eu preciso obter X final e Y final, né? Então vamos lá, clico no botão capturar lá em cima, no meu editor de códigos, na parte superior, né? Na barra de ferramentas do editor de códigos. Cliquei em capturar e vamos para a tela do Paint, do programa de desenho. Olha, posicionei o ponteiro do mouse lá no último círculo e vamos ver. Capturou. Ele já capturou as novas coordenadas, né? Ele mostra a mensagem aqui para mim. Veja que aqui em cima eu tenho 1039 lá em cima, né, no editor. Eu tenho 1039 para X, 582 para Y, tá? Então eu clico agora nesse botão que tem a setinha vermelha e ele insere para mim as coordenadas do código, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho da fonte, tá? Então veja que agora basta que eu copie aqui o valor de X final e cole aqui em X final, né? O valor de X de Y final e eu também colarei aqui em Y final, tá certo? Muito bem. Ok. Falta agora definir, né? Eu tenho que definir a marca de linha para onde será desviado a execução do programa, né? Caso o usuário clique nessa região com estas coordenadas, tá certo? Ou seja, se ele clicar então no retângulo aqui em branco, né? O programa será direcionado, né? Será feito um desvio para alguma outra linha do meu programa, para que seja executada alguma tarefa, tá? Então eu criarei aqui uma marca de linha. Eu tenho que definir essa marca de linha através de um outro comando, que é o comando merge. Eu coloquei assim, ó, vá para esta linha, vá para outra linha, tá? É só para efeitos didáticos isso aqui, tá? Para outra linha, certo? Poderia ser qualquer outro nome aqui, né? Dependendo do programa que você esteja desenvolvendo em linguagem iScript, dependendo do seu robô aí seu projeto de robô, né? Então, eu seleciono essa marca de linha e algumas linhas abaixo eu utilizo o comando merge para definir essa marca de linha, né? Vamos lá, merge, eu uso o comando merge, como estou digitando aqui, e a marca de linha, tá certo? Muito bem. Agora, eu preciso definir a tarefa que será executada aqui. Eu farei com que o programa mostre uma mensagem na tela, certo? Ele mostrará uma mensagem utilizando o comando mens aqui, ó, onde eu estou digitando. Então, esse comando mens mostra uma mensagem na tela, veja. Eu vou expandir a área de código, tá? Para melhorar a visualização.
Então, clicando nas setinhas ao lado direito do meu editor de códigos aqui, ó, onde estou com o mouse, se eu clicar em setinha para cima, ele expande a área de código. Se eu clicar em setinha para baixo, ele reduz, né? Vou clicar em setinha para cima. Vamos lá. Abaixo do meu comando mens aqui, então, continuando, eu coloco uma mensagem. Estou colocando uma mensagem aqui, ó. Funcionou. Certo? Veja então que, caso o usuário clique na área retangular que foi definida, né, através desse bloco de comando aqui, ó, desse primeiro bloco de comando, new detect click write, o programa será desviado. A execução, né, o fluxo de execução do programa será desviado para este outro bloco de comando aqui, ó, imediatamente. Tá? Então ele irá para essa marca de linha aqui, ó, e executará essa mensagem para mim na tela. Ó, mens, funcionou. Mostrará uma mensagem, é isso que ele fará. Então caso eu clique na área do retângulo, aqui, dentro desse retângulo, ele mostrará aquela mensagem, tá certo? Muito bem. Só que falta mais uma coisa ainda. Tá? Meu programa, ele executará o primeiro bloco de comando e depois ele executará imediatamente o segundo bloco de comando, mas não é isso que eu quero. Por quê? Eu quero que ele pare a execução e aguarde até que seja clicado, até que o usuário clique, né, naquele retângulo. Então, como que eu faço para o meu programa parar a execução em algum momento, né? Então, após esse bloco de comando aqui, ó, eu quero que ele pare um pouco e aguarde que alguém clique na tela. Né? Então eu preciso definir um simples looping aqui, preciso de um looping de interrupção aqui, tá certo? Como que eu faço isso? Utilizando a estrutura merk go merk, tá? São comandos de desvio de fluxo, né? Então eu colocaria aqui, ó, um comando merk, é o seguinte, ó, merk, e eu colocaria aqui, ó, aguardar, né? Aguardando. Colocaria assim um comando aqui, ó, uma marca de linha, definiria uma marca de linha, com o seguinte rótulo. Isso também para efeitos didáticos, para ficar fácil de compreender, tá? Poderia ser qualquer outro nome, tá? Como eu já disse também, para qualquer marca de linha, isso vai depender do programa que você estiver desenvolvendo. Aguardando, colocaria assim, ó, aguardando o clique. Né? Fica mais didático ainda, tá certo? Aguardando o clique. Agora eu coloco aqui um outro comando, que é o comando gomerk. Gomerk. E abaixo dele, eu coloco esse rótulo de linha aqui, essa marca de linha. Né? Então veja aqui, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, veja, eu tenho uma marca de linha aqui, né, definida, aguardando o clique, e logo abaixo eu tenho um comando gomerk. Esse comando gomerk, ele diz o seguinte para o meu programa, olha, vá para esta marca de linha. Né? Como esta marca de linha está mais acima, ele ficará num looping aqui infinito. Né? Então ele chegará nesse bloco de comando e voltará para esta outra linha aqui de cima. Né? Irá para baixo novamente, voltará novamente para essa linha de cima. Então ele não sairá dessa parte, né? Ele ficará, na verdade, aqui parado, né, nesse bloco de comando, até que ele ficará aguardando até que o usuário clique naquela região da tela que eu delimitei, que eu estou utilizando o programa Paint lá, né, dentro daquele retângulo. Tá? Então se clicar lá, ele sairá então finalmente deste bloco de comando e executará aquela mensagem que eu defini aqui embaixo. Ó. Tá certo? Isso que se espera que aconteça. Tá? Então vamos ver aqui. Deixa eu dar um espaço maior entre um bloco e outro aqui para ficar mais didático, né, também. E diminuirei um pouco mais o tamanho da fonte. Olha, então temos um programinha aqui, certo? Programinha escrito em linguagem AI Scripter que fará isso, exatamente o seguinte, olha. Primeiro bloco de comando configura, né, define uma área clicável da tela, que é aquele retângulo que está lá no programa Paint. O terceiro bloco de comando é uma parada, uma interrupção, ele ficará, é um looping, né, onde ele ficará parado nesse looping, aguardando até que o usuário execute a ação esperada, a ação interativa aqui no caso do clique. E aí, o último bloco de comando será utilizado para mostrar uma mensagem na tela, caso o usuário clique naquela região delimitada, naquele retângulo. Né? E tudo isso foi delimitado por essas coordenadas aqui em cima. Ó. Tá? XY final, desculpe, XY inicial e XY final. Utilizando então as coordenadas cartesianas. Tá certo? Vamos ver se funciona tudo isso agora? Tá? Vamos reduzir aqui a minha área de código. Clicarei no botão executar lá em cima, no meu editor de código, veja. Cliquei no botão executar. Tá? Ah, tá. Tem uma coisa que eu preciso fazer antes, eu esqueci. Eu vou cancelar a execução aqui, clicando em No. Tá? Precisamos definir aqui, no início do programa, mais um comando aqui, tá certo? Precisamos colocar uma pausa, né? Porque eu preciso de um tempo para alternar para a tela do programa Paint. Eu preciso de um tempo para sair dessa janela. E para sair daqui, eu preciso de uma pausa, né? O programa precisa dar um tempo para mim. Então, eu vou colocar assim, ó, prog pause. É um comando que causa uma pausa aqui. Né? Prog pause segue, tá? Ele permite aguardar alguns segundos antes que o restante do programa seja executado. Então eu colocarei aqui 5 segundos, tempo de 5 segundos aqui,
tá certo? Então, neste bloco de comando, onde estou com o mouse aqui, ó, prog, pause, segue, meu programa aguardará 5 segundos antes de iniciar a execução do resto do código. E com isso eu ganharei um tempo extra para alternar para a janela do programa Paint, que é onde está o meu retângulo lá, no qual estou simulando essa operação toda aqui, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos agora clicar no botão executar novamente, lá em cima, no meu editor de código, no canto superior direito. Então veja que eu cliquei no botão executar, clico em Yes, né? E ele já está em execução. Então eu vou lá para a área de código, meu programa já está em execução, né? Então eu acredito que quando eu clicar aqui dentro, né, desse retângulo, será executado então será executado o meu robô, né? O meu robô mostrará uma mensagem na tela para mim. Então eu farei o seguinte, eu vou colorir esse retângulo. Então, ao colorir o interior desse retângulo, vou colorir de verde aqui. Ao colorir de verde o interior do retângulo, eu estarei clicando nele, certo? Então eu clicarei. Quando eu clicar, deve ser mostrada uma mensagem. Vamos ver então. Cliquei. Por que isso não aconteceu? Quer dizer, não aconteceu nada, né? Eu só colori o retângulo aqui no Paint, mas o meu robô não detectou o clique com o botão do mouse. Por quê? Porque temos que nos lembrar que o comando que eu utilizei, ele é usado para definir um clique com o botão direito do mouse. E eu acabei de clicar com o botão esquerdo, tá? Por isso que não deu certo. Então agora, eu não vou colorir o retângulo. Eu apenas vou clicar com o botão direito do mouse dentro do retângulo, que é onde estou com o mouse aqui, tá? Vamos clicar então. Clicarei e nada aconteceu. Então não está funcionando. Agora temos que descobrir por que não está funcionando. Voltarei lá, né? Então parece que não está funcionando. Veja, quando eu estou aqui dentro do meu retângulo e clico com o botão direito do mouse, nada acontece. Veja, estou clicando nesse momento e o meu robô lá, o meu robô não está detectando esse clique, tá? Então significa que eu esqueci de algum comando, alguma coisa que eu fiz errado. Então voltarei lá. Ó, eu vou interromper aqui a execução do programa, clicando no botão Stop, tá? Aqui é onde estou com o mouse. Bom, interrompi, veja que temos o código aqui na tela novamente. Ah, eu me lembrei de uma coisa, tá? Eu preciso ativar o mecanismo de entrada por mouse, né, que permitirá, então, a detecção dos comandos ativados com o mouse, né? Eu preciso ativar o mecanismo de entrada por mouse. E como é que eu faço isso? Lá no meu manual, eu vou aqui no manual da linguagem iScripter. Então, no manual da linguagem, nós temos aqui um comando, provavelmente que ativa isso. Aqui, ó, acabei de encontrar. Veja que eu estou selecionando aqui na tela, né? É um comando aqui, ó, onDetect click write, tá? Então, o comando onDetect click write, onde estou com o mouse, ele permite ativar o mecanismo que detecta a entrada por mouse, né? Justamente através do botão direito do mouse, tá? Eu tenho um comando desses, né, para cada botão do mouse, veja, tá? Um para o botão esquerdo, outro para o botão direito. Preciso desse comando. Para facilitar, eu copiarei aqui e colarei na minha área de código, tá certo? Então, onde eu devo declarar esse comando, né? Logo após a configuração de um comando de entrada, né? Aqui veja que eu defini um comando de entrada aqui, ó, neste bloco, e após a definição dos comandos de entrada, eu devo então ativar o mecanismo de entrada, que é esse aqui, ó. Mecanismo de entrada por mouse para o botão direito do mouse. Veja que eu coloquei um novo comando, então, onDetect click write. Ele está aqui, ó. Certo? Um comando composto, né? Certo? Ele tem ifs. Agora deve funcionar. Então, com esse comando aqui, ó, deve funcionar. Então, eu preciso ativar. Você não pode se esquecer disso, ok? Tá? Então, vamos lá. Vamos ver se funciona agora. Agora, eu clicarei novamente no botão executar, lá em cima. Né? Cliquei, o meu programa já está em execução. Vamos lá na área de código. Eu clicarei agora dentro do meu retângulo. Vamos ver o que acontece. Com o botão direito do mouse. Veja que funcionou, tá? Eu cliquei dentro do retângulo com o botão direito e olha, ele mostrou a mensagem, funcionou. Certo? Está aqui na tela para mim a mensagem nessa caixinha. Tá? Agora, vamos ver o que acontece se eu clicar fora do retângulo. Tá? Clicarei em executar novamente. Voltamos lá no Paint. Eu clicarei fora do meu retângulo. Veja que eu tenho área retangular, clicarei na área que está em vermelho aqui, tá certo? Olha, eu cliquei. O máximo que aconteceu aqui, ó, o máximo que está acontecendo é que eu estou colorindo a tela novamente, tá certo? Estou colorindo a tela, né? E na verdade o meu robô não está detectando o clique com o mouse, tá? Eu cliquei aqui, colori a tela e nada aconteceu, porque eu cliquei fora da área retangular, né? Agora eu clicarei dentro novamente da área retangular com o botão direito, vamos ver? Olha, funcionou. Aí ele detecta o clique, tá certo?
Então é isso que eu tinha para mostrar na aula de hoje, sobre o comando new detect click write. Tá? Foi isso que eu mostrei nessa aula de hoje. Claro que eu tive que utilizar alguns outros comandos, né, para complementar a minha explicação, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima aula, tá legal?